Quantos aqui querem receber a graça de Deus? Pode se assentar. Irmãos, que alegria poder estar aqui mais uma vez, depois de uma longa viagem de 12 horas. Aleluia, estou aqui. Vocês já me conhecem, eu me chamo Emerson Gomes, sou missionário de Belo Horizonte. Da última vez que estive aqui, estava me preparando para casar, agora eu volto já como um homem casado, glória a Deus, aleluia. Deus é fiel nas suas promessas, amém? Glória a Deus. E o tema que me foi passado foi um tema que eu amo. Na verdade, é o meu chamado. Mas eu quero aprofundar de uma maneira diferente com vocês hoje. Me foi passado o tema cura e libertação. É uma noite de rezar por cura, amém? É uma noite de rezar por libertação, amém? Amém? Cura e libertação, eu começo a olhar para algumas pessoas, como por exemplo o Padre Pio, e eu fico pensando que Deus poderia tornar o Padre Pio um homem santo sem os carismas, amém? Não precisava de carisma para ser santo. Ele poderia ter sido um santo no escondimento, mas de repente Deus decidiu dar para ele o dom de milagres. De repente Deus decidiu dar para ele o dom de cura, o dom de bilocação. Eu começo a pensar em Santa Miriam de Jesus crucificado, e ela poderia ter sido santa no escondimento, mas de repente Deus quis dar para ela o dom de velocidade mística. Rapaz, esse dom eu nunca tinha ouvido falar em lugar nenhum. Você já tinha ouvido, irmão? Velocidade, sabe o que é isso? Já viu The Flash? Já viu The Flash aqui? Aquilo. Como é que explica? Não sei. Eu olho para um São Francisco Xavier, eu olho para um Santo Antônio, e eu começo a imaginar o porquê que eles não foram santos no escondimento sem dom nenhum. Ao contrário, Deus quis dar para eles o dom de milagres. E existe uma resposta para essa pergunta. Marcos capítulo 16, a partir do versículo 20, vai dizer: ide por todo o mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer já está condenado. Esses milagres acompanharão os que crerem. Expulsarão os demônios em meu nome, falarão novas línguas, manusearão serpentes, e se beberem algum veneno mortal não lhes fará mal. Imporão as mãos aos enfermos e eles serão curados. Essa palavra foi dita por Jesus já depois da sua morte e ressurreição. Era o último momento de Jesus, não com os apóstolos, mas com todos os apóstolos e discípulos. Ou seja, não é uma mensagem para os bispos, não é uma mensagem para o clero, não, é para todos os batizados. A mensagem é para nós. Bata no peito e diga: essa mensagem é para mim. Fala mais forte: essa mensagem é para mim. E a palavra é clara no seu início: ide por todo mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Ora, meus irmãos, os milagres confirmam a pregação do evangelho. São Francisco Xavier se tornou quem ele é, o grande evangelizador, por causa dos milagres. Os milagres abriram portas, entende? Para o próprio Jesus, os milagres confirmavam a palavra. Para São Francisco de Assis, para Santa Miriam de Jesus crucificado, para o Padre Pio, os milagres abriram portas. Eu quero dizer para você uma coisa: eu não vim aqui apenas para orar e pedir cura. Vai acontecer cura aqui, daqui a pouco nós vamos orar, milagres vão acontecer aqui, de todos os tipos, pequenas dores, grandes problemas, não importa, Deus vai operar aqui, amém? Deus vai operar aqui, funciona sempre, porque Ele é Deus e a sua promessa não regride, não cai. A promessa é a mesma, mas mais que isso, hoje eu quero trazer um convite para você. Mais que um convite, você precisa se tocar de que Deus quer usar você como instrumento de cura.
mas quem não crer será condenado. Eu quero mostrar para vocês 3 passos para um milagre acontecer. 3 passos que você e eu precisamos dar para que curas possam acontecer. É simples, mas nós precisamos meditar. E para a gente meditar melhor, abra comigo sua Bíblia em Marcos, capítulo 5. No versículo 25. Quem trouxe a Bíblia, diga glória a Deus. Glória a Deus. Quem não trouxe, diga socorro. Deus do céu. Quase um pecado venial. Amém, povo de Deus? Vamos ficar de pé, vamos proclamar bonito o Evangelho? O Senhor esteja conosco. Anúncio do Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo segundo São Marcos, capítulo 5, versículo 25. Ora, havia uma mulher que já por 12 anos padecia de um fluxo de sangue. Sofrera muito nas mãos de vários médicos, gastando tudo o que possuía, sem achar nenhum alívio. Pelo contrário, piorava cada vez mais. Tendo ela ouvido falar de Jesus, veio por detrás entre a multidão e tocou-lhe no manto. Dizia ela consigo: se tocar ainda que seja na orla do seu manto, estarei curada. Ora, no mesmo instante se lhe estancou a fonte de sangue e ela teve a sensação de estar curada. Jesus percebeu imediatamente que saíra dele uma força e, voltando-se para o povo, perguntou: quem tocou minhas vestes? Responderam-lhe os seus discípulos: vês que a multidão te comprime e perguntas quem me tocou? E ele olhava em derredor para ver quem o fizera. Ora, a mulher, atemorizada e trêmula, sabendo que nela se tinha passado, veio lançar-se a seus pés e contou-lhe toda a verdade. Mas ele lhe disse: filha, a tua fé te salvou. Vá em paz e ser curada do teu mal. Palavra da salvação. Aplauda a palavra de Deus. Há um beijo na sua Bíblia. Quem veja a Bíblia, veja a face de Cristo, pode se assentar. Então essa história, como todas as outras da Bíblia, trazem alguns ensinamentos e sobre elas que nós vamos estudar na boca. A mulher hemorroísa, 12 anos de fluxo de sangue. 12 anos de fluxo de sangue significa que aquela mulher era uma mulher sofrida. Ela tinha uma anemia. Tem alguém na área de saúde aqui? Enfermeiro, médico? Não? Ela tinha uma anemia profunda. Então aquela mulher, ela, por causa da anemia profunda, ela trazia em si alguns sofrimentos. A falta de ferro no organismo trazia um cansaço extremo, desânimo, fraqueza, preste atenção, fraqueza, sonolência, os tornozelos ficavam inchados, as juntas ficavam inchadas, queda de cabelo, distúrbio no humor, palidez, falta de apetite, infecções frequentes. Eu tive câncer, você conhece a minha história? Quando eu tive câncer, eu tive anemia. E por causa da anemia, disseram assim: então eu vou contar daqui a pouco, então eu vou contar. Sabe não? Vocês não sabiam não? Ué, achei que todo mundo já sabia. Mas enfim, aleluia.
ela ouviu falar que Jesus estava ali, e aquela mulher, ela tinha uma fé, ela acreditava que o poder estava sobre Jesus, que ele era o ungido, o Messias, o Cristo, o prometido. Ela acreditava, então ela foi, tudo que ela queria era conversar com Jesus. Ah, como eu queria conversar com Jesus. Ah, se eu tivesse a oportunidade de frente a frente, bater um tete a tete com Jesus, ela queria isso. Mas quando ela chega, ela tem uma primeira decepção. Havia uma multidão. Jesus era e havia uma multidão. E quando ela olhou, Jesus estava lá no meio da multidão. Ela tinha fé, sim ou não? Grava isso, ela tinha fé. Mas ela queria estar com Jesus. E aí ela falou: olha, eu não vou conseguir conversar com Jesus, mas se eu tocar, ainda que seja a orla do manto de Jesus, eu vou ser curado. E ela sai, e ela começa a entrar no meio da multidão. Entenda, para quem é fraco e cai rápido, cai fácil, sente dor, distúrbio de humor, e passando no meio da multidão, e um cotovelo para cá, outro cotovelo para lá, se acotovelavam Jesus, acotovelavam ela também, e ela passando e com dificuldade, e ela vai andando no meio do povo com dificuldade, e ela vai andando, ela tem uma meta, a meta dela é Jesus, quem a meta é Jesus? Sua meta é Jesus? A meta dela é Jesus, e ela vai andando, e ela vai se aproximando, e ela tem na cabeça, ninguém falou para ela, presta atenção, não está na Bíblia, não está em lugar nenhum, mas ela tinha certeza: se eu tocar na orla do manto de Jesus, vou ser curada. E ela vai atravessando, e de repente ela se aproxima o suficiente, toca na orla do manto de Jesus. E na hora que ela toca, Jesus caminhando ali, ele para. Ele não sabe quem é, havia uma multidão. As pessoas acotovelavam Jesus o tempo inteiro, e Jesus para e olha e fala: alguém me tocou. Não é alguém esbarrou, alguém tocou, foi diferente. Senti sair de mim uma força, um poder. Olha, Jesus não tomou a decisão de curar aquela mulher, ao contrário, aquela mulher tomou de Jesus uma unção de cura. Amém? Está entendendo, sim ou não? Sim ou não? A decisão foi do Pai, Jesus nem viu, mas ele para e começa a procurar o que aconteceu, alguma coisa. Jesus está pensando: alguma coisa diferente aconteceu aqui, e ele começa a procurar, e de repente aparece aquela mulher, e ela conta para Jesus toda a verdade, e Jesus está ouvindo. Imagina a cena, e ela está falando, e Jesus: conte. E ela está falando, e depois de muito falar, porque é toda a verdade de 12 anos de fluxo de sangue, Jesus despede ela assim: vai, a tua fé te salvou. Dê uma salva de palmas para essa palavra. Três passos para o milagre. Diga comigo: 3 passos. Mais alto: 3 passos. Primeiro passo para o milagre, seja para você ou para alguém que você vai rezar. Diga comigo: ativar a fé. Só os homens. Gente, eu esperava uma voz. Solta a voz, homens. Só os homens. Melhorou. Só as mulheres. Ativar a fé. A Bíblia vai dizer em Hebreus que sem fé é impossível agradar a Deus. A Bíblia vai dizer também em Hebreus que a fé é a certeza daquilo que não se vê. Fé. Existem 3 tipos de fé. O primeiro tipo de fé é a fé doutrinal. É uma fé que crê. Alguém falou de Jesus e você acreditou, amém? Alguém falou que Nossa Senhora é mãe e você acreditou, amém? Alguém falou para você que os anjos estão trabalhando em nosso favor e você acreditou, amém? Alguém falou para você que Deus é um Pai que te ama e te pega no colo, que te acolhe, que te abraça, e você acreditou, amém? Esse é o primeiro degrau
importante, mas é só o primeiro degrau. Aí a gente tem que subir. O segundo degrau da fé é chamado de fé virtude. Eu creio que Deus é Pai, mas a fé virtude me leva a crer que Deus é meu Pai. Ele não é um pai, ele é meu Pai. Ele não pega no colo, ele me pega no colo. A fé virtude me faz entrando. Você quer saber se sua fé virtude está boa ou está ruim? Te pergunto quanto tempo você passa rezando no quarto de porta fechada, só você e Deus. Se é muito tempo, fé virtude boa. Se é pouco tempo, fé virtude mais ou menos. Se não é nada, fé virtude está fraquinha. Está na hora de você dar um gás aí e levantar a tua fé virtude. A fé virtude é graça de Deus. É Deus que dá, mas depende de eu ir atrás. Depende de eu buscar, depende de eu iniciar, de eu começar. E aí depois vem o terceiro degrau, que já não é mais a doutrinal e já não é mais a virtude, é o dom carismático da fé. Não vou aprofundar muito nisso, mas é aqui que os milagres acontecem. Como assim que é aqui que os milagres acontecem? Eu não vou aprofundar, porque não precisa. Agora não precisa. A única coisa que precisa é saber que se você crer, se você pedir, os milagres acontecem. Qual que é o primeiro passo para você ter milagre? Ativar a fé. Por isso Jesus vai dizer no outro evangelho: ide por todo mundo e pregai o evangelho. Porque não tem como ativar a fé sem pregar o evangelho. Não tem como provocar você a acreditar sem falar de Jesus para você. Quanto mais a tua fé for ativada, quanto mais você acreditar, mais graça vai acontecer. Por exemplo, você tem dor de cabeça. Eu tenho dor de cabeça, eu tenho enxaqueca. Deus do céu, custei descobrir que era enxaqueca. Uma dor de cabeça que quase me matava. Tocava os meus olhos, parecia que os olhos iam sair, me dava náusea, eu vomitava. E não tinha remédio que sarava. Um dia eu descobri que era enxaqueca. Aí tem um remédio. Outros remédios para dor de cabeça não resolvem, mas tem aqui. O dia que a enxaqueca vem, eu vou lá, pego a caixinha do remédio, eu já sei que eu vou tomar e vai melhorar. Aí eu tiro o remédio, pego um copo de água, tomo e sento. Para quê? Para esperar a dor ir embora. Isso é fé, gente. Porque não adianta eu olhar para o remédio e falar: o remédio vai fazer minha dor ir embora. A fé me provoca a tomar uma atitude. Se o primeiro passo para o milagre é ativar a fé, o segundo passo para o milagre é posicionamento espiritual. Diga comigo. Posicionamento espiritual. A hemorroísa tinha fé? Sim ou não? Sim. Por que ela não foi curada com a fé dela lá no cantinho dela, sem entrar no meio da multidão? Ela já tinha fé. Por que ela não foi curada dentro de casa? Na hora que ela viu: é Jesus, eu acredito. Por que o milagre não? Por que ela precisou sair? Ela teve fé e ela entrou no meio da multidão, ainda não foi curada mesmo com fé. Ela tinha fé, mas ela foi andando no meio da multidão e foi andando e ela já tinha fé. A fé ela já tinha, sim ou não? Sim ou não? Ela já tinha, mas ela foi andando e quando ela toca em Jesus, o milagre acontece, entende? Irmãos, a fé é importante, mas não basta apenas ter uma crença. Não basta apenas ter uma fé. Eu acredito muito em Deus. Não. A fé ela precisa ser ativada. Ela precisa se tornar um posicionamento. Quando eu me posiciono com Deus, Deus se posiciona comigo. Eu preciso sair do meu lugar e fazer alguma coisa, ter uma atitude. A fé me leva a uma atitude, a tomar uma atitude. Se não tiver atitude, a tua fé está muito baixa, inerte. A fé me leva a levantar o braço para rezar. A fé me leva a soltar a voz e clamar. Eu tenho fé, eu posso não levantar os braços. Eu tenho fé que Jesus está na Eucaristia, não precisa ajoelhar, mas ela me leva a ajoelhar. Ela me leva a levantar os braços. Ela me leva a abrir a boca. Ela me leva a adoração. Ela me leva a rezar o texto. Eu já tenho fé, não preciso rezar o texto. Não, a fé me leva. Quando eu tenho uma
Senhora faz um pedido para Jesus e um pedido para os servos, e Jesus dizia: enchei as talhas de água. Jesus podia minar o vinho, podia aparecer novas talhas de água, mas Jesus exigiu que eles tomassem uma posição. E isso acontece em todas as passagens de grande milagre. Posição. Se você quer milagre, hoje eu quero te provocar a tomar uma posição. Que posição é essa? Como você vai se posicionar? Que cura que você vem buscar? Que milagre você vai pedir para você? Você vai rezar por você? Ou você vai rezar por alguém que você ama na sua casa? Pode ser, não tem problema, mas qual posição você vai tomar? Você acredita em Deus? Eu tenho certeza disso. Esse lugar é para quem acredita. Se você não acreditasse, se você não tivesse fé, você não estaria aqui. Eu sei disso. Mas você precisa se posicionar com Deus. Porque quando eu me posiciono com Deus, Deus se posiciona comigo. Quando eu me coloco diante de Deus, Deus se coloca diante de mim. Quando eu entrego o meu esforço para Ele, Ele entrega a graça dele para mim. Entende como funciona? Qual que é o primeiro passo para o milagre? Ativar. Segundo passo, posicionamento espiritual. Terceiro passo, disposição antecipada de gratidão. Diga comigo: disposição antecipada de gratidão. Uma cura, uma graça, não é para mim, é para a igreja. Nunca é para mim, sempre é para a igreja. Quando aquela mulher foi e tocou na orla do manto de Jesus, ela já estava disposta a dar um testemunho. Testemunho tão lindo que é lido na Santa Missa, que é lido aqui hoje. Quando eu estou disposto a agradecer, eu abro as comportas dos céus, porque eu me coloco na posição de testemunhar. Afinal de contas, os milagres confirmam a fé. As curas confirmam a fé, a graça de Deus. Eu tenho que estar disposto. Você vai fazer o que se Jesus te curar do câncer? Vai entrar na sua casa, festejar, né? Não sei, abrir refrigerante, chamar os vizinhos apenas, fazer uma ceia? Ou você vai voltar para a igreja, vir aqui e falar: olha gente, eu estava doente, Jesus me curou. Ei, eu quero contar para vocês, na faculdade, na escola, eu quero contar para vocês: ei, eu tinha uma vida assim, Jesus mudou minha vida. Entende? O milagre é para a evangelização. Volto na palavra inicial: ide por todo mundo e pregai o evangelho a toda criatura. A pregação e os milagres caminham juntos. Se o primeiro passo é ativar a fé, é eu me concentrar, e você vai se concentrar hoje, e vai determinar no que você acredita, e você vai determinar e vai pensar: eu acredito no Deus Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra. Se Ele é Criador do céu e da terra, tirar sua dor de cabeça é nada para Ele, arrancar o câncer é nada para Ele, levantar uma pessoa da cadeira de rodas é nada para Ele. Mas Ele quer e Ele precisa que a tua fé acredite nisso. Raniero Cantalamessa, um padre, pregador da Casa Pontifícia, só pregava para João Paulo II, só isso. Ele dizia assim: que o Espírito Santo respeita a sua fé. Se sua fé diz que Deus te mantém uma pessoa boa, Deus vai te manter uma pessoa boa. Se tua fé diz que Deus é capaz de te manter uma pessoa boa e curar dor de cabeça, Ele vai manter você uma pessoa boa e vai curar dor de cabeça. Mas se tua fé diz que Deus é capaz de manter você uma pessoa boa e ressuscitar os mortos, Ele vai ressuscitar os mortos. Entende que a nossa fé nada, tão pequena, pequenininha. Porém, a própria palavra diz que se você tiver fé do tamanho de um grão de mostarda, milagres extraordinários acontecerão. Quando eu tenho uma gratidão antecipada, eu estou disposto também a esperar o momento certo.
sabe? Porque tem gente que não quer esperar, não, é que é para a hora, para agora, para o momento. Vamos lá, vamos rezar aqui, todo mundo vai sair curado. O catecismo da igreja diz: nem as orações mais intensas, mais profundas, podem curar todas as doenças. Por quê? Porque Deus nos pede também a cruz. São Paulo vai dizer: roguei 3 vezes a Deus que retirasse de mim o espinho na carne, mas Deus me disse: basta-te a minha graça. Irmãos, ficar enfermo, ficar doente faz parte da nossa vida, mas os milagres também precisam fazer. Padre Robert de Grandes vai dizer que se você não vê um milagre por ano, sua fé está em xeque. Você já viu um milagre esse ano? Oh glória, irmãzinha, já. Mas se você não viu, você tem que se posicionar com Deus. Você tem que agir, ativar a fé e ter uma disposição antecipada de gratidão, e os milagres vão acontecer. A minha vida, eu comecei a pregar o Evangelho no ano 2000. No ano 2000, eu não achei que eu ia ser um pregador, eu achei que eu ia ser um rezador para pessoas, só isso. Eu comecei rezando para as pessoas, e me chamaram para ir numa casa. Eu fui em uma, fui em outra casa, fui em outra casa, fui em outra casa, e daí a pouco, quando eu percebi, eu rezava o terço numa casa e eu fiquei sabendo que ali aconteceu uma cura de um problema de visão. Eu rezando o terço em outra casa, daí a pouco eu descobri que tinha uma doença lá e a pessoa foi curada. E eu comecei a perceber isso. E quando eu comecei a pregar, onde eu pregava, acontecia também sinais de Deus. Eu comecei a perceber que quando eu rezava dentro de casa, para o meu pai e para minha mãe, curas começavam a acontecer. Eu comecei a perceber que quando minha mãe tinha uma dor de cabeça ou um problema da coluna, antes de tomar um remédio, ela já vinha e falava: filho, você pode rezar comigo? Estou com uma dor de cabeça. E eu colocava a mão na cabeça da minha mãe, rezava por ela, o Pai Nosso e 3 Ave Marias. E quando terminava, a mamãe dizia: ufa, saiu a dor. Eu comecei a perceber que ficou algo rotineiro na minha vida, ver as curas, e vai ficar na sua se você acreditar. Você vai começar a rezar dentro de casa, você vai ver que funciona. Deus funciona. Funciona. Você vai rezar uma vez, não vai acontecer nada, vai rezar de novo, não vai acontecer nada, vai rezar de novo, nem vai acontecer. É assim. Eu comecei a perceber. Mas onde eu ia, e eu ia ver os pregadores, sempre tinham muitos testemunhos, eu não tinha um testemunho para contar. E eu me lembro que eu falei: Deus, me dá um testemunho para contar. Quando a gente pede, a gente recebe. Ano de 2002, eu fui diagnosticado com sarcoma de Ewing, um câncer em estágio terminal, um tumor do tamanho de um melão já, um câncer ósseo, que quando eu fui no doutor Carlos Sena, já uma segunda opinião médica, ele nem acreditou que eu tivesse com aquele tumor. Mamãe do meu lado, eu perguntei para ele: por que, doutor? E ele disse: porque já era para você ter morrido há muito tempo, já passou da hora de morrer, deve ser um tumor benigno. Repete o exame. Eu repeti, mas não era um tumor benigno, era sim um tumor maligno, sarcoma de Ewing, em estágio avançado. E segundo o Dr. Carlos Sena, eu tinha 3 meses de vida, 90 dias. E ele disse que nem químio, nem rádio, nem cirurgia, nada nessa terra poderia me curar. E de verdade, eu voltei para casa sem saber se eu ia ser curado ou se eu ia morrer. Mas eu tinha uma disposição, uma gratidão antecipada. Jesus, se o Senhor quiser me levar, é cura também. Eu vou para onde as ruas são de ouro, o mar é de cristal, onde não há luto, não há lágrima, não há sofrimento, não há dor. Cuida apenas da minha mãe. Minha mãe, gente, é uma tequinha de gente, minha mãe. Eu olhava para minha mãe e falava: não, Jesus, se o Senhor quiser me curar por ela, eu agradeço. E aí, eu vou testemunhar até o último dia da minha vida as maravilhas que o Senhor fizer em mim. Esse foi meu trato com Deus, mas adivinha? Eu comecei a piorar rapidamente. E em pouquíssimos dias eu tenho 75 quilos. Não sou muito gordo, né? Sou um pouquinho, barriguinha.
Eu fui a 40 quilos, sem um fio de cabelo nem na sobrancelha, acamado. Meu pai arrumou uma cama de hospital e colocou lá no meu quarto com aquele colchão casca de ovo para não dar, como é que chama? Escária. Isso ali. E aí eu ficava deitado dia e noite. Eu levantava assim, mas não é que eu não conseguia ficar em pé, mas as dores eram tantas que eu preferia ficar deitado. Mal me levantava. O pessoal do meu grupo de oração ia para minha casa para passar a noite inteira comigo, me cobrindo com toalha molhada de 5 em 5 minutos. Porque a única coisa que aliviava a onda de calor daquele câncer era a toalha molhada. E é engraçado que para mim ela esquentava muito quando voltava a doer. Quando eu tocava com a mão, ela continuava gelada. Eu não entendia. Até hoje, na verdade, eu não entendo. Mas era o que aliviava. E os irmãos passavam lá rezando, vigília, a noite inteira. E eu piorando. Até que eu recebi a visita de um padre amigo, o padre Oscar Piloni, que foi o mesmo que celebrou meu casamento agora 2 meses atrás. Aleluia! Irmão, foi poder, viu, irmão? Meu Deus! Eu nunca vi algo igual. O padre entrou no meu quarto, já era meu amigo, chorou comigo, me deu unção dos enfermos e abriu um livro de Nossa Senhora de mensagens do movimento sacerdotal mariano e leu sozinho num canto. Ele leu, fechou o livro e me entregou, falou: olha, Nossa Senhora quer que eu te dê esse livro. Você vai rezar um terço. E quando você terminar o terço, você vai pedir a Nossa Senhora uma mensagem e ela vai falar com você. Você vai abrir esse livro e ela vai falar com você. Eu falei: tá bom. E o padre foi embora. Por volta de 3 horas da tarde, eu pedi a todo mundo que saísse do quarto, que era a hora que eu rezava, era o único momento que eu ficava sozinho. As pessoas saíram do quarto e eu fui rezar o terço. E quando eu terminei de rezar o terço, eu peguei o livro, fechei os meus olhos, fiz a oração conforme o padre havia me ensinado e abri o livro. E quando eu abri o livro, tinha uma mensagem de Nossa Senhora dizendo: filhos, Deus tem muitas graças para derramar na vida de vocês através dos arcanjos Miguel, Gabriel e Rafael. Eu fechei o livro. Eu já era devoto de São Miguel Arcanjo, para mim não foi muito difícil. Eu peguei uma oração chamada Súplica Ardente aos Santos Anjos e eu comecei a fazer aquela oração. À medida que eu fui fazendo, entende que eu estava posicionado com Deus aqui? Eu estava cumprindo a ordem do Padre. À medida que eu fui fazendo a oração, agora já cumprindo a ordem de Nossa Senhora, um sono foi me tomando. Sono, eu não dormia à noite, gente. Eram pequenos cochilos, mas agora eu estava com sono, foi difícil terminar a oração. E quando eu terminei, eu virei de lado e dormi, apaguei, por volta de 4, 5 horas da tarde. E eu dormi a noite inteira, e eu dormi até o outro dia, pela manhã. E quando eu acordei aliviado. Eu olhei, o câncer ainda estava lá, o caroço enorme ainda estava lá, mas eu acordei um pouco melhor, me sentindo aliviado. Falei: meu Deus, alguma coisa aconteceu. A mamãe chegou e falou: filho, que bom que você dormiu. Mamãe, estou me sentindo melhor, que ótimo. Ontem à noite os vicentinos vieram rezar em casa. É mesmo, mãe? É. E um casal voltou. Meu pai muito da igreja, meu pai vicentino. Os vicentinos da conferência do meu pai tinham ido na minha casa, mas um casal voltou. E quando eu estava lá, o casal entrou no quarto e eu esperava que eles dissessem bom dia ou como você vai, nada disso. O moço entrou com olhos arregalados de montada com a esposa e ele entrou dizendo: eu não dormi no terço ontem à noite, eu não dormi Eu não entendi nada, olhei para ele e falei: o quê? A esposa falou: não dormiu mesmo? Não, estava em pé do meu lado o tempo inteiro, rezou o texto de pé. Eu: como assim? Ele falou: eu não sonhei, Emerson, eu não dormi, eu não sonhei, eu vi mesmo, eu te juro que eu vi. Viu? Mas o que você viu? Foi quando ele disse: Emerson, olha, eu vou te explicar. Quando nós começamos a rezar o terço lá na sua sala, eu vi um clarão no meio da sala como um flash. Eu levantei a cabeça de esquerda e eu vi 2 anjos em pé no meio da
para cuidar do Emerson, e ele terá graças. Estava se cumprindo, aleluia, né? Salmo capítulo 33, versículo 8 diz: o anjo do Senhor acampa ao redor daqueles que o temem e o salvam. Quem teme a Deus aqui? Quem teme a Deus, levanta a mão e diga aleluia. Tem um anjo do seu lado para te abençoar. Aliás, faz assim, eu pedi todo mundo, pedi para cima, vira de lado e cutuca o seu irmão e fala: tem um anjo do Senhor para te abençoar nessa noite, em nome de Jesus. Gente, eu fiquei impactado, sabe por quê? Porque ninguém sabia que eu tinha me consagrado aos anjos. Nem mamãe sabia, afinal de contas eu estava sozinho, dormi antes que ela voltasse. E aquele moço disse que viu 2 anjos, e que um falou que a partir de hoje nós fomos enviados para cuidar deles. Gente, eu pensei, isso não é acaso. Se antes eu ficava em dúvida se eu ia viver ou morrer, agora eu tenho certeza que eu vou. Eu vou ser curado, já deu glória a Deus, deu uma rajada de uma estranha dentro do quarto, aleluia. E comecei ali no processo de cura, e acredite, no outro dia eu já estava em pé, sem dor nenhuma. O câncer estava lá, mas não tinha dor. E eu me lembro que comecei o tratamento no Hospital do Baleiro, hospital conhecido em Minas Gerais, em Belo Horizonte. E eu cheguei, o doutor falou: engraçado, o seu tratamento está sendo muito bom. Não, que impressionante. Eu lembro que eu olhei para ele e falei: doutor, o senhor já viu um milagre? Para quem que serve os milagres se não for para pregar o evangelho? Senhor doutor, o senhor já viu um milagre? Ele disse: não. Apontei o dedo e falei: senhor, se prepara, doutor, que o senhor vai ver um milagre. Ele falou: amém. Se acreditava ou não, não sei, mas hoje com certeza ele acredita. Irmãos, eu comecei a melhorar. Os 90 dias passaram, eu não morri, aleluia, glória a Deus. E eu continuei melhorando. Passaram-se 6 meses depois da hora de morrer, ou seja, 9 meses depois. O câncer foi murchando, até que murchou completamente. O doutor Rodrigo ficou impactado e falou: Emerson, nós vamos poder fazer uma cirurgia em você, e você vai ficar bom, você vai ser curado, tenho certeza, seu tratamento é impressionante, com certeza a mão de Deus está sobre você. Eu falei: aleluia, doutor. E ele disse para mim: você vai fazer uma ressonância magnética e uma cintilografia óssea. O resultado fica pronto na terça-feira de manhã. Você já pega o resultado e vem para o hospital. Na terça-feira pela manhã você interna aqui no Hospital da Baleia, e na terça tarde a gente estuda o caso, e na quarta de manhã a gente vai te operar. Eu disse: maravilha. Mas eu tinha uma preocupação, como um bom mineiro. Eu pensava: peraí, eu me consagrei a quantos anjos? Miguel, Gabriel e... quantos? Mas quantos anjos apareceram no texto lá de cá? Como um bom mineiro disse: uai, tem um trem errado nessa história. Faltou um anjo no texto lá de cá, quem será? E na ingenuidade da época eu pensei: deve ser o anjo da cura, porque eu ainda estou doente. Deve ter vindo o Miguel, o Gabriel, o Rafael, que é o anjo da cura, não deve ter vindo. Afinal de contas, muita gente doente com o anjo só, é serviço demais. É um anjo mais difícil, tem que insistir com ele. Então todos os dias eu rezava: São Miguel, São Gabriel, São Rafael, São Rafael, São Rafael, São Rafael, São Rafael. A minha vida era assim: São Rafael, São Rafael. Eu ficava o dia inteiro rezando São Miguel, São Gabriel, São Rafael, São Rafael, São Rafael, São Rafael. E era assim o meu dia a dia, uma ladainha. A terça-feira chegou, eu peguei o resultado do exame. Cheguei no hospital por volta de 11 horas, 11h30, já estava subindo para o 2º andar. Ia para a enfermaria, tratamento todo pelo SUS. Mas quando eu cheguei no 2º andar do Hospital da Baleia, onde eu ainda não tinha ido, eu dei de frente com uma capela. Na capela tinha um sacrário, a luzinha estava acesa, sinal de que Jesus estava ali. Falei: meu Deus, tem uma capela no hospital. Antes de ir para o quarto, já entrei na capela, ajoelhei, adorei Jesus, chamei os anjos, São Miguel, Gabriel, Rafael. Estava entrando uma moça, eu perguntei: essa capela vai fechar? Ela disse: não, fica aberto o dia inteiro. Fui no quarto, deixei as coisas e voltei. Passei a tarde inteira rezando na capela. Sabe o que se chama? Isso se chama posicionamento com Deus. Eu me posicionei ali.
E passei a tarde inteira falando: Jesus, o Senhor me fez uma promessa de que eu vou ser curado. Quem sabe agora que o anjo, o Rafael, ele vai interagir com os médicos e a cirurgia vai ser bem sucedida, e eu vou ser curado na cirurgia, porque o Rafael vai ser curado no mundo do doutor Rodrigo e a cura vai acontecer. Imaginei, e fiquei rezando ali, adorei Jesus, São Miguel, Gabriel, Rafael, e rezei a tarde inteira. Fui dormir, quarta-feira bem cedo me preparei para a cirurgia, o médico me chamou, eu levantei e falou: não, senta, vamos conversar. Os exames mostraram que nas partes moles sim o tumor diminuiu, mas nos ossos ele se espalhou. E nós não vamos poder fazer a cirurgia que a gente queria fazer em você. Vamos ter que fazer mais uma biópsia. Do hospital você não sai mais, você vai permanecer internado aqui. Tomei um susto no primeiro momento, logo me recompus e falei: amém, seja como Deus quiser. Fiz uma nova biópsia, uma pequena cirurgia. Voltei para o quarto. Por volta de meio-dia eu já estava muito bem acordado. Almocei e falei: vou para a capela. Já que eu tenho que ficar no hospital, eu vou ficar no melhor lugar do hospital, que é a... Entrei na capela, adorei Jesus, São Miguel, Gabriel, Rafael, para não perder o costume, foi Rafael, rezei, e passei a quarta-feira, a tarde inteira na capela. Fui dormir, quinta-feira bem cedo, adivinha onde eu estava? Onde? Óbvio, gente, posicionamento com Deus. Fé eu tinha, mas eu precisava me posicionar, amém? E eu me posicionei, e eu entrei na capela e rezei, adorei Jesus, rezei o texto, rezei o rosário, fiz ladainhas e comecei a minha ladainha com os anjos, São Miguel, Gabriel, Rafael, ajuda aí, gente. Rafael, e rezei, foi maravilhoso. Aí eu fui pro quarto, almocei, e depois do almoço peguei minha Bíblia e estava indo de novo para a capela, quando de repente me deu um start. Olha como as coisas ligam, na hora eu não pensei nisso. Afinal de contas, uma cura é para quê? Para evangelizar. Eu não pensei nisso na hora, mas me deu um start. Mas peraí, o que eu sou? Eu sou um missionário. Sou um missionário. E eu estou em um hospital. E no hospital tem gente do... Eu falei: eu vou pregar para os irmãozinhos doentes desse hospital. Bíblia debaixo do braço, com 40 quilos, cheguei no primeiro quarto, falei: irmãos, como é que vocês estão? Várias pessoas, né? SUS, enfermaria. Um já gritou lá do fundo: eu estou morrendo de câncer. Eu respondi: eu também, irmão. Mal estou indo na capela para rezar. Vamos lá rezar comigo? Ah, não, reza lá para mim. Outro quarto: ei, irmãos, tudo bem? Eu estou indo na capela rezar. Quem quer ir lá rezar comigo? Não, reza lá para mim. Fui outro quarto: e aí, como é que vocês estão? Eu estou indo para a capela, eu sou missionário. Alguém quer ir lá, a gente rezar junto? Ah, não, por favor, reza lá para mim. Gente, eu fui em vários quartos e adivinha? Voltei sozinho para a... Porque cura e milagre todo mundo quer, mas rezar, se posicionar com Deus, a não ser quando é um sentimento de barganha. Eu não prometi cura para ninguém, chamei para rezar. Ali ninguém quis. Talvez se eu tivesse falado: vou impor as mãos e clamar o poder de Deus. Não, olharam e viram: o cara está morrendo, está pior que eu, está querendo o quê? Me levar para a capela? Eu voltei sozinho para a capela, triste. Ajoelhei e falei: Jesus, até que eu tentei, mas ninguém quis vir. Mas logo entrou uma dona. Ela entrou e falou: moço, estava ajoelhado, moço. Eu olhei para ela e falei: moço, deixa eu te perguntar, por acaso o senhor é um padre? O senhor é um padre? Disse para ela: não, dona, eu não sou padre não. Ah, já sei, então o senhor é um seminarista. Falei: não, dona, eu também não sou um seminarista. Falei: moço, mas o que o senhor é então? Porque eu vi um brilho tão diferente nos seus olhos. Falei: dona, eu sou um missionário. Ela olhou para mim assim de cima e embaixo e falou: ô missionário, eu estou vendo que o senhor está muito pior do que eu, mas será que o senhor podia rezar por mim, por favor? Pensei: atrevida. Mas só pensei que era atrevida, não falei. Falei outra coisa, falei: claro, dona, você está aqui. Ela sentou, botei a mão no ombro dela e comecei a orar por ela. E eu comecei a orar com poder. E eu comecei a clamar, invocar o nome de Jesus, e comecei a pedir por ela cura, libertação. Comecei a clamar, e quando eu comecei a clamar por ela, outra dona passou, viu, entrou e parou aqui atrás.
me deu um abraço, a outra já sentou, moça, o senhor pode rezar por mim também? Eu disse, claro. Aí eu já fiquei feliz, afinal de contas era o que eu queria. Comecei a rezar para a segunda dona. Aquela saiu rapidinho, logo ela voltou com umas 3 pessoas. E daí a pouco a capelinha do Hospital da Valente estava lotada. E nós fizemos um grupo de oração lá, hein? Carismático faz barulho, não tem jeito. O povo passava, a gente tentando abaixar, mas daí a pouco o fogo estava descendo. E a gente clamando, e tinha hora que começava São Miguel, Gabriel, Rafael, todo mundo concentrado, começava a abrir o olho aqui. História é essa de tanto Rafael, mas eu estava rezando e clamando com poder. E a quinta-feira foi maravilhosa. Voltei para o quarto para descansar. Sexta-feira bem cedo, adivinha onde eu estava? Mais alto, tá certo? Eu cheguei na capela cedinho, adorei Jesus, São Miguel, Gabriel, Rafael. Por volta de 9 horas eu fui de novo no quarto para buscar um livrinho de oração. E quando eu estou andando no corredor, eu passo do lado de 2 médicos, eles estavam conversando. E um disse para o outro, logo do meu lado: eu não estou entendendo nada, só pode estar acontecendo um milagre de Deus nesse hospital. Eu falei, quê? O que esses médicos estão falando aí? Das pessoas que tinham ido na quinta-feira, já tinha gente com atestado de alta, voltando para casa completamente curado, para a honra e glória do Senhor. Pular refeição nenhuma. Por quê? Porque eu estava com 40 quilos. Eu estava com falta de ferro. Estava igual aquela mulher. Fraco, dor no corpo, dor nas pernas. Levantei, fui almoçar. Mas antes, falei, eu vou deitar um pouquinho, descansar um pouquinho. Quando eu deitei, foi quando eu ouvi alguém me chamar. Emerson. Eu abri os olhos, tinha um médico alto. Ele disse, Emerson, você pode me acompanhar? Eu disse, claro, doutor. Sentei na cama, me levantei. Ele saiu da minha frente, eu fui andando atrás e logo pensei, olha, tem 1 ano que eu faço tratamento no Hospital do Baleia. Eu conheço todos os médicos da equipe do Dr. Rodrigo Gamela Peixoto, mas esse eu não conheço. Ou é novato, ou não é da equipe. E ele, o médico foi andando, eu fui andando atrás, ele virou o corredor, eu também virei. E ele parou exatamente de frente para a capela e virou para mim e falou, Emerson, você tem rezado muito, né? Eu pensei, esse doutor me viu com um terço na mão, com a Bíblia na mão, eu vou pregar para ele. Ei, irmãos, qual que é o objetivo da cura? Pregar a palavra, sim ou não? E eu pensei, eu vou pregar para esse moço. Eu falei, sim, doutor, eu tenho rezado muito, eu sou católico, sou da renovação carismática, eu sou um missionário. Mas quando eu comecei a dirigir a palavra para ele, quando eu comecei a falar com ele, meu coração disparou, e eu comecei a sentir uma presença de Deus estranha, algo diferente, eu não sabia o que era, e aquilo foi me tomando de tal maneira que eu me calei, de uma hora para outra eu me calei. Quando eu me calei, ele olhou nos meus olhos e perguntou, Emerson, você realmente crê que Deus pode te curar? Eu disse, sim, doutor, eu creio. Ele aproximou com um passo e tocou no meu ombro e disse, não creia, meu filho, porque Deus vai te curar. Aí ele tirou a mão do meu ombro e tocou no meu rosto, deu um sorriso e disse, Deus já te curou. Eu fiquei parado olhando para ele naquele sorriso, tirou a mão, virou as costas para mim e começou a ir embora. E eu comecei a chorar, e eu senti uma força, uma unção invadindo meu coração, invadindo aquele lugar, uma vontade de gritar, uma vontade de chorar. Eu não sabia se eu olhava para ele, se eu olhava para o sacrário, para a luzinha, para Jesus ali. E eu, meu Deus, o que eu estou sentindo? Por que eu estou sentindo isso? Que sensação é essa? Que sentimento é esse? Por que eu estou com essa vontade de chorar? De onde vem essa presença de Deus tão forte que está impactando a minha alma? Por que eu estou sentindo isso? Isso numa fração de segundos, eu pensando, e o médico indo embora, 3, 4 metros, ele vira para descer a escada, e eu já chorando, gritei, doutor, ele para e vira para mim. Aí
seu nome? Ele deu um sorriso e disse: o meu nome é Rafael. E nesse momento, o câncer que ia me matar desapareceu completamente, para a honra e glória do Senhor Jesus. Aleluia! Ei, eu não entendi nada. Voltei para o quarto chorando, sem entender. Como assim? Quem é esse Rafael? Eu não entendi nada. Mas no outro dia eu fui para um novo procedimento, para surpresa minha e do Dr. Rodrigo. Eu tenho os exames que mostram que o câncer desapareceu. O câncer sumiu. O câncer não existia mais. O Dr. Rodrigo me chamou e falou: eu não estou entendendo. Eu não estou entendendo. Eu falei: o que, doutor? Ele falou: eu não estou entendendo, mas olha aqui. Aqui você está com câncer. Agora você não está mais. Antes você tinha um tumor. Agora você não tem mais. Eu olhei para ele e falei: doutor, eu te disse que o senhor ia ver um milagre, mas eu tenho uma pergunta para fazer. Ele falou: faça. Cadê o doutor Rafael? Que Rafael? O médico que foi ontem lá e me levou para a porta da capela e conversou comigo, falou: não tem Rafael. Eu disse: tem sim. Ele falou: não tem. Eu falei: sim senhor, tem sim. Ele falou: então procura, quando você achar, me apresenta. Eu falei: então vou procurar. E eu procurei mesmo. Eu rodei o hospital, procurei um dia, não encontrei. Procurei uma semana, não encontrei. Procurei um mês, não encontrei. Eu nunca mais vi aquele doutor Rafael. Eu rodei o hospital inteiro, nunca mais eu vi aquele doutor Rafael. Mas eu sei que onde eu vou, ele vai comigo. E eu sei que ele está aqui nessa noite para abençoar a tua vida. Se você crê, em nome de Jesus. Mas eu me lembro que quando eu fiquei doente, eu disse: Jesus, faz de mim o que o Senhor quiser. Se quiser me levar, estou pronto. Mas se eu ficar, vou testemunhar até o último dia da minha vida as maravilhas que o Senhor fizer. Por que você quer cura? Só para se sentir bem? Pouco demais, porque Jesus morreu na cruz. Acorda! Acorda! Pouco demais! Mas se você quer cura, claro, você quer se sentir bem, Deus quer que você seja bem. Mas mais que isso, para você ser um sinal de Deus na tua família, dentro da tua casa, para as pessoas olharem para você e falar: nossa, Deus agiu na sua vida, e você vai ter a oportunidade de dizer: vai agir na tua também. E a pessoa vai falar assim: olha, será que você pode rezar por mim? Você vai botar a mão na cabeça e vai falar: só Rafael, só Rafael, só Rafael. E vai funcionar, porque funciona. 2 anos depois, meu pai teve 2 tumores na garganta. Eu levei o meu pai no médico. O médico marcou um exame pré-cirúrgico. Voltamos para casa, mas eu já sabia uma receita. Rafael. João Paulo II morreu. Eu chorei no dia, no outro eu já estava de joelhos, com um sorriso enorme. São João Paulo II. Conversa com São Rafael aí por causa do. Eu levei meu pai para o exame pré-cirúrgico. E adivinha? O médico não encostou um dedo no meu pai, porque São Rafael operou primeiro. Meu pai foi completamente curado para a honra e glória de Jesus. Você tem noção que criou na família? Os mesmos que iam lá me vendo morrendo, agora voltando para pedir oração. Você tem noção de quantos milagres eu vi acontecer na grande família, tios, primos, parentes, amigos, até quem não gostava de mim estava indo na minha casa pedir oração. Ei, Deus quer usar você como um instrumento de cura. Nós vamos orar agora, irmãos. Eu não tenho dúvida que vai acontecer milagres aqui. Deus vai operar nesse lugar. O sobrenatural vai agir na tua vida. Aqui vai sumir cisto, vai embora a depressão, insônia. Tem gente que com insônia que nunca mais vai ter insônia na vida. Todo o corpo vai sumir, reumatismo vai sumir, vai tudo embora. Mas, acredite, mais que curar você fisicamente, Deus quer levantar um profeta dentro da tua casa, e esse profeta é você. Deus quer levantar um homem de fé, uma mulher de fé, capaz de levantar as mãos e rezar, para que aconteçam curas, milagres e prodígios em nome de Jesus.